Uma das ferramentas mais aplicadas dentro da matemática financeira é justamente os juros, a incidência de juros e como o mercado trata desses juros. Então, a partir de agora, iremos tratar um pouco sobre o assunto de juros, bem como a utilização da ferramenta nos vários momentos em que ela pode aparecer. Então, quando eu falo em juros, eu vou dizer que é um tipo de capitalização em que a taxa de juros I incide dentro do valor do capital inicial. E aí você pode ter tanto o juro simples quanto o juro composto. Então aqui a gente vai começar tratando justamente do juro simples, que seria quando você incide apenas sobre o capital inicial mês a mês. Então, como que seria isso, né? O juro simples. Nós temos que a aplicação do juro simples ela é dada como capital inicial, que multiplica I, que seria a taxa de juros aplicada mês a mês, vezes o tempo, se esse tempo for em mês. Lembrando que esse I ele pode ser uma incidência tanto em dias, quanto em mês, quanto em anos, ou seja, esse I é uma taxa de juros por período determinado. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o J seria os juros aplicados da capitalização nós temos o I, que seria justamente a nossa taxa de juros, e essa taxa de juros ela é por período definido, seja por dia, por mês, por ano, por semestre, enfim. E o T, que seria justamente esse tempo de aplicação. Vale ressaltar que os dois aqui, ó, tem que estar sempre se conversando, ou seja, um valor tem que estar relacionado ao outro o tempo todo. Se for mês, mês, se for ano, ano e assim sucessivamente. E aí você tem um montante. O que seria um montante? O montante seria justamente pegar o capital inicial aplicado e somar os juros que foram é, sendo convertidos no período de aplicação da capitalização. Então, esse M seria o valor total, montante. Então, quando a gente vai aplicar os juros, a gente tem que recorrer a algo que a gente chama de CIT, né? Que seria o capital vezes a taxa de juros I vezes o tempo T. Como que a gente poderia fazer um exemplo dessa aplicação do juros simples? Então, quanto rende a quantia de R$ 800 aplicada ao regime de juros simples, com taxa de 4% ao mês ao final de 3 meses? Ou seja, no próprio enunciado a gente consegue retirar aí que nós temos um regime de juros que é o juros simples. Então, nós estamos tratando de juros simples. Já vale ressaltar aqui que o mercado ele pratica a outra taxa de juros, que seria a de juros compostos. Então, tem que ficar claro no enunciado que os juros são simples para que a gente possa aplicar esse tipo de juro. Se o enunciado não fala nada a respeito, a gente não vai trabalhar com juros simples, e sim com juro composto, que é o que é praticado no mercado atualmente. Então, para a taxa de juros simples, a gente tem as seguintes informações. O meu capital inicial ele é de R$ 800, ou seja, quanto eu estou aplicando. Eu tenho a taxa de juros, que vai ser de 4%, e é 4% ao mês. E você tem o tempo de aplicação, que vai ser de 3 meses. Percebam que o I e o T, eles estão na mesma linguagem. Então, nós podemos continuar daí. Então, aplicando o juro simples, nós temos que o juro vai ser o capital inicial vezes o I vezes o T. Então, o valor dos juros que rendeu vai ser de 800 vezes o I, que aí tem que ser dado em valor fracionário ou decimal, vezes o tempo, que é de 3 meses. Então, o meu juro vai ser calculado, eu posso simplificar aqui, e aí eu vou ter que 8 vezes 4 vezes 3, ou seja, vai render de juros para mim um total de R$ 96. Então, ele quer saber quanto rende a quantia de 800 aplicada a essa taxa.
Então o rendimento vai ser de R$ 96. E se ele tivesse perguntado quanto seria o montante seria calculado a partir do capital inicial mais a quantidade de juros que rendeu. Ou seja, seria os 800 mais os 96. Então o meu montante seria de R$ 896. Mas não é o que o exercício pergunta. O exercício pergunta quanto de juros renderia. Ou seja, o valor seria de R$ 96 de juros que estariam sendo aplicados aí pelos 3 meses. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o juro composto, que é o tipo de capitalização que é recorrente no mercado. Como eu já tinha adiantado, essa taxa de juros, ela incide em todas as aplicações que a gente tem hoje no mercado. E aí, o que a gente faz é calcular o montante acumulado nos meses que estão sendo aplicados esses juros. E aí existe uma recorrência de juros sobre juros, porque para cada mês que vai ser feito o novo cálculo, ele vai ser relacionado a quanto você tem de montante do mês anterior. Ou seja, um valor que eu tenho hoje, quando eu faço, por exemplo, um investimento, para o mês que vem ele vai render um pouquinho mais, porque eu vou ter tanto o rendimento sobre o que eu já tinha capitalizado, quanto pelos juros que renderam no mês anterior. A gente consegue mostrar isso com mais facilidade aplicando aí mês a mês. Então, por primeiro mês, como que seria isso? Vamos dizer o seguinte, que no primeiro mês você tinha os juros como sendo o capital inicial aplicado vezes o tempo, vezes a sua taxa específica. Pelo exemplo anterior, pensando mês a mês, eu teria que os juros seriam 800, que seria o capital inicial, usando como base o exercício anterior, 4% ao mês e um mês só. Então, eu teria os juros sendo de R$ 32. Se eu faço isso aqui foi para juros simples. Se eu faço para o composto, eu vou ter que o meu juro vai ser de capital inicial, I vezes T, e aí eu vou ter a mesma conta, porque o meu capital inicial continua sendo o mesmo. O meu I vai ser 4 sobre 100 e o tempo vai ser um mês. Então, eu tenho de juros um valor de R$ 32. E aí eu já chego na primeira conclusão. A primeira conclusão é, para o primeiro mês, tanto faz eu usar juros simples quanto juros compostos, eu vou ter o mesmo rendimento ao final do primeiro mês. Ou do primeiro período, né? Então, o meu montante aqui seria de R$ 832, e aqui o meu montante também seria de R$ 832. Esse aqui é o montante para cada um. Agora, percebam, para o segundo mês, o que vai acontecer é que, ao calcularmos os juros simples, então no segundo mês, quando eu calculo os juros simples, eu vou ter, de novo, o valor dos juros como sendo o capital inicial I vezes T. E aí eu tenho que o capital inicial é 800, o meu I ele vai ser 4 sobre 100 e o meu T vai ser 1. Então, de novo, eu vou ter aquele mesmo valor de R$ 32, sendo o valor dos juros. Então, meus juros vai ser de R$ 32. Só que agora, quando eu faço para o composto, o capital inicial do composto agora vai ser o seguinte, é capital inicial vezes I vezes T. Só que agora o capital inicial desse juro composto é justamente o valor anterior a esse. Então, para o segundo mês, eu já não uso mais o 800, eu vou usar aquele 832 que a gente encontrou para um mês. E aí, de novo, eu vou aplicar 4 sobre 100 e vou aplicar para um mês. Então, agora, eu vou ter um rendimento de R$ 33,28. Ou seja, agora o meu juro ele tem um rendimento um pouquinho maior do que quando eu tinha aplicado a juros simples. Justamente porque aqui houve uma incidência de juros sobre juros nesse valor que está dando essa diferença de R$ 1,28. Então, agora, o meu montante aqui vai ficar sendo de R$ 832, que eu já tinha do mês anterior, mais esses R$ 33,28. Ou seja,
Agora eu vou ter um total para o próximo montante que vai ser de 865,28 reais. Esse vai ser o montante para o próximo mês. Então, essa diferença de R$ 33,28 para R$ 32,00, esse 1,28, ele é atribuído na incidência de juros sobre juros, justamente porque ele tem a recorrência do mês anterior. E aí, se eu fizer isso agora para o terceiro mês, eu vou encontrar uma diferença ainda maior, porque, de novo, o juros simples, ele vai me levar para aquele mesmo cálculo anterior, ou seja, os juros vão ser dado como capital inicial I vezes T. Vai ser, então, de novo, 800 vezes 4 sobre 100 vezes um mês de novo. Ou seja, a gente já viu essa conta 3 vezes, que seria de R$ 32,00. Agora, para o composto, agora a gente vai ter um montante que vai estar relacionado com o capital inicial, que agora é o montante do anterior. Então, capital inicial vezes I vezes T. Só que agora o capital inicial é aquele valor que a gente calculou anteriormente, que é 865,28 vezes 4 sobre 100 vezes 1. Ou seja, o meu juro vai ser agora de R$ 34,61. Então, agora a diferença ainda ficou maior do que a anterior. E mês a mês essa diferença cada vez mais vai aumentando. De modo que a recorrência de juros sobre juros faz com que você tenha um valor final muito maior. Percebam, ao final dos 3 meses, olha o que a gente vai encontrar ao final dos 3 meses. Ao final dos 3 meses, a gente vai ter o seguinte, que o acumulado dos 3 meses para os juros simples serão de R$ 32,00, R$ 32,00 e R$ 32,00. Ou seja, encontraremos aquele valor de R$ 96,00. Agora, para o juro composto, esse para o simples. Para o juro composto, ao final de 3 meses, eu vou ter a soma de 3 valores que serão bem diferentes. Então, o primeiro foi 32 também, mas o segundo foi 33,28. E o terceiro, a diferença deu 34,61. Quando eu faço essa soma, nós vamos encontrar um valor de 99,89. Ou seja, um rendimento muito maior do que o anterior para o juro composto, por conta da recorrência de juros sobre juros, mês a mês. E aí a gente faz as observações, né? A primeira observação, a gente tem que o juro simples e o juro composto para o primeiro mês são iguais, né? Somente para o primeiro mês. Agora, para os meses que virão, após o primeiro, eu vou ter sempre o composto, o juro composto, maior do que os juros simples, justamente por conta da situação da recorrência de juros sobre juros. E aí, então, o montante do simples vai ficar igual a R$ 896. Agora, o montante para o composto vai ficar 899,89, ou seja, R$ 899,89. Já deu uma diferencinha aí razoável. E agora a gente vai formalizar essa ideia. Então, como que seria a questão do juro composto, né? Eu teria que o montante ele vai ser dado a partir de um capital inicial, 1 mais I, que seria a mesma taxa de juros, elevado a T. Por quê? Porque ocorre a incidência de juros sobre juros. E aí, para eu calcular os juros, eu teria que pegar o montante e retirar o capital inicial. Daí eu saberia quanto seria a incidência de juros. Então, fazendo isso para nosso exemplo, a gente teria o seguinte:
O capital inicial seria 800. Aí eu teria um I igual a 4%. E eu teria um T igual a 3 meses. Jogando na formulazinha, o montante seria o capital inicial, 1 mais I elevado a T. Então, meu montante seria o capital inicial, 800, vezes 1 mais, quem seria o meu I? 0,04, elevado ao cubo, 3 meses. O montante, então, seria 800 vezes 1,04 elevado ao cubo. O montante seria 800 vezes 1,124864. E aí eu teria, então, um montante igual a 899,89. Se eu quero capturar quanto seria o valor dos juros, então eu faço o montante menos o capital inicial. Então, os juros seriam de 899,89 menos 800. E aí eu chego no valor de 99,89. Ou seja, os juros aqui seriam de R$ 99,89 para essa capitalização. No mais, queria agradecer e dizer que vocês precisam fazer os exercícios, porque isso é um assunto que também cai demais no Enem e a gente precisa ficar muito atento às resoluções desses exercícios. Muito obrigado e até a próxima.